começaram, o Johnny Bravo, como eu falei, começou a vislumbrar uma forma de ganhar mais dinheiro, de ter mais lucro, e começou a oferecer a sua hospedagem. Aí, o que era a sua hospedagem? Eles começaram a construir mansões, os bandidos, os principais, os dois bandidos principais, né? Que era o 12 era o 02 e o outro era o ZM, o Zé Mário. E os dois, cada um tinha uma sua mansão. Cearenses. Cearenses, exatamente. Bandidos cearenses. Foram construídas mansões com piscina aquecida, com deck, com a vista maravilhosa, porque a vista para, né, pra São Conrado, Floresta da Tijuca, um local bucólico, né? Acho que tem até um vídeo, acho que eu não mandei, foi o vídeo, mas tem um vídeo numa dessas matérias, se clicar, mostrando as mansões como é que eram, né? E, enfim, bar, né? E academia de ginástica. Academia de ginástica melhor do que uma academia de ginástica, tipo, dessas, né? De classe alta, exatamente. Segundo as investigações, eu conversei com o pessoal do GAECO, do Ceará, eles receberam informação de que cada cabeça tinha que pagar 100 mil reais, mas não sabe se era semanal ou se era mensal. Né? Para ficar ali. Meu Deus, imagina a quantidade de dinheiro que isso rende. Cara. Exatamente. E eles dominavam, comandavam tudo usando smartwatch, né? O celular e o relógio da Apple. Porque eles preferiam não usar computador, não sei porquê, mas enfim, deve ter uma explicação. Tem, porque os dados, quando são produtos da Apple, os dados são mais bem guardados, mais bem restritos e tal, então eles instalam proteção de dados, etc, né? Uhum. Tem uma juventude aí que está sendo cooptada para relação cibernética, então você está pegando a energia desses caras, o que eles sabem desenvolver de tecnologia e de informática, e eles ajudam a manter esses dados em sigilo, a colocar codificação, uma série de coisas. Velho, quando o cara vai ganhando dinheiro no mundo do crime, vai aparecendo oportunidades para ele sofisticar. E como as organizações criminosas elas expandiram o negócio para muito além das substâncias ilegais, tomando conta de vários serviços da vida cotidiana, exploram tudo, né? Aumentou esse montante, exatamente, né? E aí vão oferecendo serviço para você, Vilela. Deve ser o que acontece aqui, tipo assim, você tá aqui, aí de repente liga um cara e fala, pô, tu tem um podcast muito bom e tal, você não quer montar tal coisa no seu podcast, você não quer tal coisa e tal, e aí a pessoa vai vendo aquilo ali, ela vai desenvolvendo e ela vai, e isso gera, e olha que loucura, isso gera dinheiro para quem tá construindo uma mansão dessa. Pensa só quanto de pedreiro que você não precisa para construir uma mansão dessa. Pois é. E tem outro detalhe, não eram só as duas mansões, ainda tinham 2 prédios que era para abrigar os seguranças desses chefes do tráfico. Eram 29 mandados de prisão para os chefes do tráfico, mas esses chefes do tráfico levaram 80 traficantes cearenses que faziam sua segurança. Por isso que a imagem de daqueles vários bandidos na mata, na verdade eram traficantes cearenses, traficantes do próprio CV do local e de outros estados. Aí essa imagem é da piscina aquecida, tá vendo? Com a área gourmet, a mansão. Melhor do que olha só, 2 piscinas aquecidas. Era a mansão do cara. Que era o do 12. Essa era do 12, que é o segundo cara na hierarquia do tráfico de drogas no Ceará. Né? Olha, a academia de ginástica. Deixa eu ver. Nossa, academia de ginástica. Só equipamento ponta de linha, hein? Exatamente. Tudo novinho, saído da embalagem ali. Ô, Vera, e essa conexão, ela está sendo investigada profundamente? Você tem alguma informação de como que a polícia tá agindo e o GAECO tá agindo para conter isso daí? Porque me parece um intercâmbio. Pois esse que é o grande problema, né? Logo que aconteceu a operação, né? Eles até apreenderam muitos celulares, o GAECO do Ceará levou celulares, documentos para poder aprofundar essa investigação, porque o GAECO também estava investigando um candidato do Ceará, um candidato à prefeitura, né, das últimas eleições, que teria pago ao CV de lá para obrigar as pessoas a votarem nele. Isso é toda a investigação, essa investigação do GAECO do Ceará para chegar aqui, partiu primeiro de uma promotoria eleitoral, que estava investigando esse caso específico de um candidato a prefeito que foi reeleito, lá do interior do Ceará, onde que era a área dele era do CV desse 12.
desse traficante do dono quer dizer, que foi atribuído a ele a essa mansão, que estava escondido na Rocinha. Então, como o cerco ficou apertado para ele lá, e a promotoria eleitoral pediu auxílio ao GAECO do Ceará, e o GAECO do Ceará pediu auxílio ao GAECO do Rio de Janeiro, é assim, né? Ele ainda está por aqui, né? Ainda está por aqui. Porque que aconteceu? Enfim, aí ele veio para o Rio de Janeiro para tentar se esconder um pouco dessa pressão do Ceará, mas estava cumprindo seus negócios, estava na casa de vereador, porque isso aí era tipo uma férias, né? Férias no Rio, né? Um local maravilhoso, Floresta da Tijuca, com toda a segurança, enfim. E aí houve a operação. Na operação, por conta do vídeo, né, que eu acabei pegando esse vídeo e publiquei no Jornal Globo, ele acabou viralizando e aí o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, chegou a comentar e disse: esse vídeo não podia ter, né, não era bom porque a operação vazou. Quer dizer, a gente nem tinha essa informação de que a operação vazou, de que a operação alguém teria contado que a operação ia acontecer, e ele disse que a ideia era empurrar todo mundo para a mata mesmo, que era a imagem de todos os bandidos fugindo, na verdade, era porque o objetivo era esse. Só que nas entrelinhas eu sei que eram muito mais bandidos do que a força de segurança era capaz de conter ali. Imagina se, de repente, se os policiais do BOPE resolvessem atirar Ia ser um banho de sangue, né? E também não ia ser suficiente, que também ia rolar, ia acabar tendo problemas pro próprio BOPE, que tinha em número insuficiente ali em cima. E outra, né? Se falar de 80 seguranças, os caras todos armados ali no meio da mata, um tiroteio só, nossa, pelo amor de Deus, isso é uma carnificina. Não, foi acertada a alternativa de não atirar, porque se atirasse ali, ia sobrar para os dois lados. Não há dúvidas disso. Os dois lados muito bem equipados com fuzis. E engraçado que esse grupo que foi para a mata, descobriu-se também que eles tinham o kit fuga. O kit fuga era mochilinha com suprimentos, água, Gatorade, né? Enfim, tudo. E o fuzil e muita munição. Então, a situação é complicada, não é fácil. E não tinha policiais suficientes para aquele mundo de bandidos ali em cima. Pô, esse detalhe do Gatorade, do kit, só a Vera que tem, cara. Mano. Imagina. Olha lá. Olha só. Isso não é armação, não, gente. É um vídeo mesmo com vários. Se você observar, são posições diferentes. Gente, parece caminhada, parece marcha de soldado no Vietnã. Exatamente. E isso aí, obviamente, que eles têm também um treinamento militar. Alguém está treinando eles. Porque eu conversei com o montanhista, ele disse: essas pessoas têm que ter físico, tem que ter. Não à toa, ter uma academia, eles ficam treinando o tempo todo para poder se embrenhar na mata. Não é fácil. É o legendário da facção. Da facção. O legendário do crime. E aí, voltando à história, aí o Cláudio Castro, quando foi falar sobre o vazamento da informação, né, da operação, ele foi infeliz ao dizer que tinha sido... que no Rio de Janeiro foi que não vazou. O vazamento não partiu dali, teria partido então do Ceará. Pois é. Então ficou ruim, porque nesse momento, sabe, Vilela e Joel, nossos terráqueos, a gente precisa se unir. Tem que se unir mesmo, porque se não fosse o Ceará, a gente não ia ter essas informações, o GAECO do Ceará. Entendeu? Então, se você tem... se o crime organizado se organiza, por que as polícias, o governo federal, os governos estaduais não se organizam contra essas pessoas? Porque isso aí é muita gente para uma polícia só. E é muito louca essa situação, porque, tipo assim, não é a conexão só com o Comando Vermelho, mas tem com o PCC também. Por exemplo, o GG do Mangue, ele foi executado no Ceará, porque eles tinham mansões lá, os caras da organização, eles compram mansões em condomínios ali do Ceará, e aí eles fazem esse tipo de conexão. O Ceará é um grande exportador também de entorpecentes, né? Os portos de lá também, os caras usam para fazer esse tipo de exportação. Já foi preso o chefe de cartel lá no Ceará, passando férias na localidade, entendeu? Chefe de cartel só vem para lugar que ele tem segurança, mexicano, tá? E aí ele tava lá e tal. Então, assim, essa conexão, Vera, foi um achado muito, muito bom da sua parte, sim. Perfeito, porque comprova que na guerra do tráfico 2.0,
Tá todo mundo muito conectado, né? Exatamente, exatamente. E você falou muito bem, João, sobre a questão das redes sociais que eles aparecem. E hoje em dia a gente está com essa outra questão agora, né? A gente viu essa questão lá no Rio de Janeiro, né? A prisão do MC Pose, né? Por conta de ser acusado de apologia, justamente porque usa a música dele. Só que só uma música dele realmente tem né? Você estava comentando isso comigo? Cada, tipo, 8 músicas ele fala alguma coisa relacionada ao crime. Mas eu não conheço muito a obra dele também nesse ponto. Eu nem questionei a prisão do MC Pose, porque eu não conheço o inquérito, a investigação, então eu não sei opinar em relação a isso. O que eu vi foi um tratamento diferenciado dado a ele, que foi dado a Rogério Andrade, que foi dado a Roberto Jefferson e tal. Então isso causou uma certa polêmica. A polêmica maior acho que foi até essa, né? Porque realmente as músicas, a gente não vai entrar nisso, porque nós não somos nem... Eu nem sei interpretar isso. Nem sei interpretar também. Nós não somos pesquisadores, né, de nenhuma universidade para dizer se a música tal está fazendo apologia, né, apologia ao crime ou não. Enfim, a gente ouve, obviamente, eles até dizem, né, que tem uma certa lógica, porque eles contam o que acontece na favela. E a gente vê muita garotada mesmo de classe média alta, fora da favela, que ouve e curte a música. É ouvido em muito lugar. É muito ouvido. Ele, né? Agora, tem que se investigar. Porque a gente sabe que o Comando Vermelho, o PCC, eles têm muito dinheiro para poder realmente estar investindo em alguma coisa, mas isso tem que ter investigação profunda. O Pose e o Oruan já sacaram que isso daí é problema. Exatamente. Já sacaram. Eles já estão mudando um pouco de posicionamento. O Pose já está aparecendo com Bíblia na mão. O Oruan já está falando que não sabia que a tatuagem que ele fez do Elias Maluco seria algo que seria interpretado. Está mudando o discurso. Já tem um pouco de mudança de discurso, porque eles estão vendo que é prejuízo essa questão. Mas assim, por exemplo, vamos lá. Quando os caras tiraram a vida do Thiago Folha, o TH, ele morreu na operação do BOPE e tal, que ele era chefe da Maré, ele tinha um segurança que chamava Daniel Falcão, o Gotinha, ou Zé Gotinha. Era um rapaz aí de uns 19, 20 anos, e que ele tinha um Instagram explodido, assim, 100 mil pessoas. Isso. Ele aparecia em vídeo ostentando carrões, com música de funk, com uma série de coisas. E quando o Gotinha foi morto, o Instagram dele passou de 100 mil para 240 mil seguidores. Exatamente. Isso é um fenômeno que até esse momento eu tô tentando entender também. E aí a gente passa pela questão da glamorização, não sei o que, do cara tem... Olha só esse rapaz aí, Vilela, o Gotinha. Ele era segurança e ele foi morto pelo BOPE durante a operação. Estava do lado do TH. E assim, tinha mais foram 3, né? Foram 3. E aí dobrou o número de seguidores. E, cara, o stories dele, depois de morto, tava divulgando o Tigrinho. Exatamente. Mas sabe o que é isso? Loucura, parece que o irmão dele tá mantendo o contrato. Sei. E aí o cara morreu, mas tá bombando. Cara. E a gente não... Quer dizer, aí depois que o cara morre, a gente fica sabendo... Tigrinho. E ganhando mais dinheiro, porque dobrou a quantidade de seguidores, tá? Exatamente. Então, quer dizer, mano, tá chegando mais gente. E o Tigrinho... Nem como processar o cara, tá morto? Pois é, exatamente. Quer dizer, na boca miúda, eu tô falando que estão dizendo que é o irmão dele que tá mantendo pessoas. Alguém tá mantendo, com certeza.